Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CL, num formato um pouco diferente do que o convencional, do que o de costume, mas devido a um motivo de força maior, a questão de saúde pública, é importante que a gente possa continuar manter os nossos encontros desta forma, já que presencial não estão podendo acontecer. Meu nome é Bruno e eu fiquei responsável pelo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Mais especificamente sobre o item que trata piedade filial. Antes de começarmos no assunto, né, eu me recordo de uma passagem de Jesus que ele foi questionado, né, em relação a pelos fariseus, onde que é o reino de Deus? E aí Jesus, respondendo em outras palavras, ele disse que não é nem aqui nem acolá, não é em lugar nenhum, mas é dentro do coração de cada um. E isso é importante que a gente possa ter em mente, principalmente com situações como essa que estão acontecendo agora, que a gente não pode ir num lugar específico para rezar, para orar, para se conectar com o nosso mentor, nosso guia, anjo guardião, ou com a alta espiritualidade, e a gente pode ficar, né, sentindo necessidade, sentir pouco essa dependência. O importante é que a gente compreenda que não importa o lugar que a gente estiver, a gente pode sim orar e se conectar com a alta espiritualidade, com o nosso anjo guardião, e está sendo um bom teste para a gente, né? Aproveitar esse momento que a gente está tendo para fazer boas leituras, para ver vídeos que agreguem, que tragam coisas boas e não somente notícia ruim, coisas que nos deixam mais ansiosos, mais nervosos, estressados e, enfim, né, brigando com as pessoas e simplesmente que isso não vai ajudar em absolutamente nada, né, e a gente passa a ser mais um foco de problema, enquanto que a gente pode, se estiver equilibrado, ser um foco de luz e auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Então, dando início, né, à nossa palestra virtual, começaria com um questionamento em relação ao que é a nossa família. Né? A gente pode responder de uma forma bem simples e dizer que a família é quem nos criou, são os nossos pais, nossos irmãos, os nossos filhos, as pessoas que a gente mora junto, que a gente viveu a maior parte do nosso tempo com elas. Isso seria uma resposta bastante superficial, simples. Mas a gente pode também tentar explicar isso com uma visão, né, com uma visão maior do que o Espiritismo nos fornece, com um ponto de vista um pouco diferente. Se a gente for analisar por esse ponto de vista do Espiritismo, a gente vai perceber que nós somos espíritos que temos várias vidas, uma história anterior, e que reencarnamos. Então, os nossos pais têm vidas anteriores, nós também, e estamos junto aqui neste momento numa caminhada evolutiva, numa caminhada que é necessária que nós realizemos para aprendermos também, para nos tornarmos pessoas melhores. Então aí eu destacaria um primeiro ponto, né? Que nós possamos compreender que a nossa família são companheiros de caminhada, companheiros de evolução, que estão juntos neste momento, né, e que para aprender, para resgatar algo do passado que a gente não lembra, né, se foi algo bom ou ruim, é questão de a gente não lembra o nosso convívio, e isso é muito importante porque isso facilita também o nosso convívio atual. Se a gente lembrasse, talvez muitas situações a gente evitaria, né, muitas famílias, então isso seria um problema. Então é importante assim. E a gente começa a perceber que os nossos pais, assim como nós,
e como os nossos filhos, e como toda e qualquer pessoa, não são perfeitos. Né? Diria que ninguém no planeta hoje é perfeito. Todos somos falhos, espíritos em evolução, com uma necessidade de aprendizado, uma necessidade evolutiva. Quando a gente começa a compreender isso aí, fica mais fácil também de entender determinadas situações que às vezes a gente pode, inclusive, culpar os nossos pais por erros que eles cometeram. Tá? Tem uma história que eu me recordo que é de dois irmãos gêmeos que foram criados por um pai que era alcoólatra e que, por cometer delitos, acabou indo preso. E aí foram conversar e perguntar para um desses filhos dele, um dos irmãos, que havia virado alcoólatra e acabou sendo preso. Perguntaram para ele por que ele se tornou isso. E aí ele respondeu: porque meu pai deu o exemplo. Por isso me tornei um alcoólatra e acabei sendo preso. E aí foram perguntar para o outro filho, que era um homem de sucesso, que não havia se tornado alcoólatra, abominava os vícios, e perguntaram para ele como que ele se tornou isso que ele é hoje. E ele falou: porque meu pai deu o exemplo. Ou seja, ele havia visto tudo aquilo que ele não gostaria de ser. E ele aprendeu com a situação. Essa história é bem simples, mas ela ajuda a gente a refletir em relação aos nossos aprendizados, às nossas coisas que nós tivemos na família, que por vezes a gente pode ver como algo negativo e culpar talvez os nossos pais por algo que nos acontece até hoje, alguma programação, algum ensinamento que nos foi dado errado, que a gente possa compreender também que eles não são perfeitos, como nós não somos perfeitos, e provavelmente também erraram com eles na educação deles. Mas se a gente está chegando até essa consciência, este aprendizado agora, talvez a gente consiga a partir daí mudar essa chavezinha. E não manter nenhum sentimento negativo para com os erros cometidos no passado, e que a gente possa também daqui para frente com os nossos filhos também realizar ajustes, procurar entender e aprender e tentar passar aquilo que é certo. Importante também destacar, eu gosto sempre de falar na fila da reencarnação. A fila da reencarnação, ela é uma fila bastante extensa. Ela é maior do que para a fila do INSS, para pedir aposentadoria. Ela dá quadras e quadras lá nas colônias que preparam para a reencarnação. Para vocês terem uma ideia, um número aproximado, nós somos em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Existe em torno de 3 vezes mais espíritos desencarnados. Um número aproximado, em torno de 21 bilhões de espíritos desencarnados. Imagina que esses espíritos desencarnados sentem muita necessidade de reencarnar. Porque sabe que cometeram alguns erros na encarnação, isso pesa nas suas consciências e eles sentem a necessidade de voltar. E entram numa fila. E não é tão simples assim. Quer reencarnar? Reencarna. Não. Porque é feito todo um planejamento, um estudo de necessidade evolutiva para que a gente possa reencarnar. E assim, quando a gente estiver pronto e os nossos pais estiverem prontos para nos receber, a gente reencarna. Então não é algo tão simples. E aí, quando a gente fala nisso, na questão, a gente percebe que os nossos pais nos deram o maior presente que a gente tem hoje aqui na Terra, que é a nossa vida. A gente está reencarnado aqui graças a eles. E que presentão a gente poder estar vivenciando esse momento, um momento de muito aprendizado, um momento que a gente pode crescer muito. Foi dado graças aos nossos pais terem aceitado, lá no plano espiritual, a nossa vinda. Percebam que isso é maior do que todo e qualquer erro que eles cometeram com a gente. E eles realmente aceitaram a gente. É feito uma espécie de encontros e é feito lá como se fosse assinado um contrato.
que nos aceitam e a gente aceita ir, né? E a gente pede para ir, por favor, né? Pois muitas vezes a gente não entende aqui, porque a gente esquece. E, pô, como é que eu fui parar nessa família? Algo do tipo. Então, a importância, né, de a gente perceber e compreender esse presente que nossos pais nos deram. E aí eu me recordo de uma outra história, que é a história da tigela de madeira. Vou resumir bastante ela aqui, mas ela é basicamente assim, um senhor de idade, já bastante velhinho, bastante debilitado, com dificuldade de caminhar, com dificuldade para comer, para se movimentar, nos movimentos tremia muito, não tinha onde ficar e foi morar com o filho, na casa do filho, que já tinha uma família, que era casado e tinha um filho de 4 anos, que seria o netinho, né, desse senhor. Aí, passado um tempo, ele lá junto com aquela família, como ele tinha muita dificuldade para comer, ele tremia muito, ele acabava quebrando muitos pratos e copos, derrubava no chão, e isso foi consumindo a paciência do filho dele, né, que ficou bastante incomodado, já não estava mais aguentando ali a presença do pai dele ali. Até que certo dia ele teve uma ideia, já que o pai dele quebrava muitos pratos, né, porque o problema que tinha na mão por tremer, e ele resolveu dar um prato, uma tigela de madeira, para que daí ele não quebrasse mais, não teria mais problema. E deu para ele, ó, pra ti, esse aqui é teu prato, pai. Né, ele aceitou, ele sentiu, né, e tudo bem. Aí, passados uns dias, né, o, o filho, né, desse senhor de idade chegou em casa e ele viu o filho dele lá na, na parte de trás da casa, lá com um pedacinho de madeira, assim, mexendo no pedaço de madeira ali, tentando cavocar né, com umas ferramentas que ele tinha. E aí ele chegou e perguntou: filho, o que tu tá fazendo aí? E aí ele disse: eu tô preparando uma tigela, pai, tigela de madeira. Mas por que, filho? Para quando o senhor ficar velho, aí eu vou dar pro senhor. E aí a gente percebe, né, a essência disso tudo, de quão importante é esse exemplo que a gente dá, de como a gente deve tratar os outros e como a gente quer ser tratado. Isso é muito importante, né? É a regra de ouro que eu diria. Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. E perceber qual é a nossa conduta que a gente deve ter com esses pais. Porque quando a gente nasceu, a gente era extremamente dependente. Nós não tínhamos como sobreviver sem que alguém nos cuidasse. Muito diferente da natureza selvagem, né? Que nasce um animal e em questão de minutos ele já está correndo, fugindo da presa, já está mamando, já está... Enfim, é quase igual um adulto. A gente é extremamente dependente. Por uma necessidade também de se criar um laço afetivo e por outros motivos. Mas a gente depende. A gente não sobrevive sem ajuda. E esses nossos pais, biológicos ou ampliando também, pais que nos adotaram, que nos criaram, eles fizeram esse papel. E eles nos ajudaram em muito nesse processo, início nessa existência. Então que a gente tenha essa compreensão e saiba dar valor também para isso. Né? Se eu pudesse resumir, né, tudo isso que a gente vem falando aqui, como que eu resumiria honrar pai e mãe? Bom, uma vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, o mais importante deles. Né? E Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Né? Resumir, na verdade seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente começa a perceber amar o próximo, amar a nossa família, amar quem nos criou, quem cuidou da gente quando a gente era criança, a gente estava gripado, a gente estava doente e nos levou para ter os cuidados, fez tudo o que a gente precisava para estar aqui hoje, né, ouvindo, compreendendo mais esse ensinamento de Jesus. Então, que a gente possa ter essa compreensão, ter esse amor pelos nossos pais, que isso seja
muito importante, né, para as nossas vidas. E a gente saiba retribuir todo o amor que eles nos deram. Por mais que às vezes a gente não reconheça, teve. E esse amor às vezes pode ser muito difícil de demonstrar. Pode ser complicado. A gente sabe que cada família é uma situação diferente. Mas a gente não precisa demonstrar, né? A gente pode, aqui, do coração, ter esse amor. E aqui também, do pensamento. Mandar pensamentos bons, energia boa. E isso a gente vai estar crescendo, a gente vai estar aprendendo. Então, essa seria a mensagem de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença virtual, e que a paz de Deus esteja presente no coração de todos e os ensinamentos do Mestre Jesus em nossa mente e em nossas atitudes. Agradeço a todos, que assim seja.